Irmãos, ainda adorando o Senhor, cultuando a Deus, vamos ouvir a leitura da palavra e vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós estaremos dando início à exposição da Epístola de Tiago. Nós encerramos domingo passado a ação maravilhosa de Deus sobre o povo de Israel, descrito por Joel. E nós terminamos o livro de Joel, então, domingo passado. E hoje nós iniciaremos, então, a Epístola de Tiago. Nós leremos apenas os primeiros 4 versículos da palavra do Senhor. Eu convido a acompanhar comigo, por gentileza. Assim nós temos escrito: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que o Senhor, que inspirou Tiago a escrever essas palavras, nos ilumine e nos edifique, tanto para que eu possa falar e ouvir ao mesmo tempo, e você possa ouvir. Que o Espírito Santo trabalhe o nosso coração nesta noite, assim como está fazendo no decorrer do culto. Amém. Eu quero falar hoje sobre coisas boas tiradas de coisas ruins, como lidar com as provações. Todo crente sabe que a vida espiritual é um processo de crescimento. Ela é muito parecida com a vida biológica. Nós nascemos na conversão e quando nós nascemos somos como bebês, alimentamos de leite, somos treinados e vamos sendo desenvolvidos pelo Senhor, amadurecidos pelo Senhor. E quanto mais velhos, mais santos devemos ser, mais maduros devemos ser. A Epístola de Tiago, ela é extremamente relevante para a nossa vida, para o nosso tempo, para nós aqui, membros da Igreja Presbiteriana de Nova Brasília, para você que não é membro da Igreja Presbiteriana de Nova Brasília, para você que está me assistindo de casa ou de onde você estiver, essa epístola, ela é intensamente relevante, porque trata da nossa realidade, e esta epístola trabalha a necessidade que temos de amadurecermos diante do Senhor. Tiago, ele trabalha dentro de um aspecto de promover a igreja de uma ortodoxia, ou seja, um conhecimento doutrinário teórico, para uma ortopraxia, ou a prática daquilo que se aprendeu na doutrina, a doutrina prática. Tiago não é diferente do apóstolo Paulo. A questão aqui é que o foco é diferente, as tratativas são diferentes, muito embora o apóstolo Paulo também fale a respeito da necessidade da obediência, assim como Tiago também fala da ação de Deus para com o seu povo. Para isso, nós vamos então partir de alguns princípios. Primeiro, quem é Tiago? Quem é este autor identificado como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo? Nós temos nas Escrituras Sagradas, mais precisamente no Novo Testamento, 3 Tiagos. Nós temos o Tiago, apóstolo, irmão de João, filho de Zebedeu. Inclusive ele com João receberam o apelido de Jesus. Jesus os apelidou de Boanerges, ou filhos do trovão. Está em Marcos capítulo 3, versículo 17. Ele era um apóstolo que estava muito próximo de Jesus, mas este Tiago, apóstolo, irmão de João,
não pode ser o autor da epístola, porque ele morreu antes. Está registrado em Atos 12, 1 e 2. Tiago o mandou decapitar. E aí ele está fora, então, desse nome. Um segundo nome poderia ser o outro apóstolo, Tiago, o filho de Alfeu, que está logo após Marcos 3, 18, que mostra que ele também era Tiago e apóstolo. No entanto, não há registro em nenhuma parte de nenhum ato de Tiago, filho de Alfeu, que o coloque em evidência, nem mesmo algum projeto de liderança. Sobra, então, o terceiro Tiago, e o terceiro Tiago é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 13, versículo 55, relata que um dos irmãos de Jesus chamava-se Tiago. Esse Tiago, com quase 100% de convicção, é o autor dessa epístola, o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Tem alguns detalhes da vida de Tiago, o irmão do Senhor, que eu gostaria de compartilhar, que corroboram para a sua autoria, ou a autoria dessa epístola. Primeiro, é bom lembrar que em João capítulo 7, a partir do versículo 2 até o versículo 5, mais precisamente no 5, relata que Tiago, irmão de Jesus, não cria ser Jesus o Cristo. Não cria ser Jesus o enviado de Deus. Então, inicialmente, Tiago tem dúvidas. Tiago não tem a fé em Jesus Cristo. Ele nega inicialmente a sua a divindade de Jesus, o seu envio como o Filho de Deus. No entanto, nós temos muitas outras citações daquilo que foi operado no seu coração como uma transformação de vida. Nós temos, por exemplo, o registro de que ele faz parte do grupo seleto que recebeu a visão, o aparecimento de Jesus após a sua ressurreição. Nós temos isso mostrado por Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Tiago, ele recebe a presença de Jesus ressuscitado e Jesus depois aparece aos demais apóstolos. Portanto, ele é agraciado com a manifestação visível do Cristo ressuscitado. Ele, Tiago, estava no grupo que estava ali no cenáculo, aguardando o Pentecostes, e Lucas registra isso em Atos 1:14. Entre os que estavam ali, estavam também os irmãos de Jesus, Atos 1:14. O apóstolo Paulo cita esse Tiago como uma liderança destacada da igreja de Jerusalém, em Gálatas 2:9. Ele disse que quando ele chegou lá, ele foi bem recebido pela liderança relevante, Cefas, Tiago, da igreja de Jerusalém. E isto, de certa forma, é confirmado pelo apóstolo Pedro, quando em Atos capítulo 12, versículo 17, quando a igreja está em oração e Deus tira Pedro da prisão de maneira sobrenatural, quando ele chega à casa, ele comunica e ele diz assim: agora comuniquem a Tiago, e esse então é o irmão de Jesus, o que trabalhava com ele como a liderança da igreja de Jerusalém, o que aconteceu comigo e aos demais irmãos. De forma que Tiago, ele se tornou um grande servo do Senhor e alguém com uma liderança visível na igreja de Jerusalém. Tiago, ele era também alguém que poderia chamar para si alguns benefícios, como por exemplo, talvez eu escreveria: Tiago, servo de Deus, irmão do Senhor Jesus, mas ele não
olha e nem diz e nem a informa. Pelo contrário, ele faz duas coisas importantes. Ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está claramente chamando Jesus, o seu irmão, do seu Senhor. Ele se identifica como servo. E a palavra servo usada aqui por Tiago é a palavra doulos, que implica numa entrega servil total, plena, submissa, com fidelidade completa em tudo que é exigido. Então, Tiago está dizendo que ele, mesmo sendo irmão de Jesus, mas ele se reconhece e se coloca como um servo pleno, total, submisso ao Senhor Jesus. Tiago morreu no ano 62 depois de Cristo, apedrejado justamente por causa do Evangelho. Se tornou também um mártir. Bom, conhecendo então o autor, nós podemos já destacar algumas coisas importantes. Primeiro, todo o mérito de um bom líder não está nele mesmo, mas está no Senhor. É Deus que operou, porque ele começa vivendo com Jesus e negando a divindade de Jesus, negando a missão de Jesus. Mas quando opera-se nele o Espírito Santo, ele se torna, então, alguém profundamente dado à obra, fiel à obra, servo ao ponto de dar a sua própria vida pelo Evangelho. Isso significa que qualquer um pode ser salvo. Deus pode salvar quem Ele quiser, a quem Ele quiser. Isso nos leva a não desistirmos daquele nosso familiar, daquele nosso amigo, daquele nosso colega, daquele próximo a nós, que nós desejamos a sua conversão. Por isso, não desista de forma alguma, mas esteja sempre na presença do Senhor, colocando e evangelizando, porque Deus pode operar salvação. A quem Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreve? Ele mesmo diz, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Com certeza, aqui envolvia aqueles que se converteram ou foram convertidos na pregação de Pedro, por exemplo, em Atos 2, nos 3.000 batizados. Depois, em outros momentos, quando também há novas conversões. E estas pessoas estão vivendo sob o Império Romano. E vivendo sob o Império Romano e vivendo a fé, acarretam-se algumas adversidades, alguns problemas sobre a vida deste povo. E de acordo com o que nós lemos na epístola toda, que são 5 capítulos com 108 versículos, nós podemos identificar, entre outras coisas, por exemplo, que eles estavam enfrentando grandes provações, como nós lemos aqui. Eles enfrentavam também profundas tentações, opressões. Haviam aqueles que gostavam e queriam se autopromover, tornando-se líderes, e o orgulho começou a tomar conta, invadir o povo, este povo de Deus. Havia outros que eram hipócritas, que confessavam uma fé, mas que não viviam esta fé. Havia outros que se desviaram da fé, e havia aqueles que, mesmo sendo crentes, estavam enfermos, estavam sofrendo na pele, no corpo, as enfermidades, entre outras coisas que podemos citar, e isso será citado na exposição dessa epístola. Estes eram alguns dos problemas, e isso nos ensina 2 lições. Primeiro, que a comunidade cristã, a família da fé, é composta por pessoas pecadoras imperfeitas. Muitas vezes nós temos a ideia equivocada de que igreja é lugar de perfeição.
E sempre quando nós somos frustrados, nós saímos acusando alguém. Ah, lá não tem amor. Ah, alguém fez isso comigo. Alguém fez aquilo comigo. E sempre estamos criticando, porque nós viemos para a igreja pensando em encontrar aqui um povo perfeito. Mas o povo não é perfeito. Perfeito é o Senhor da igreja. Só Ele é perfeito. Então nós lidamos com pessoas falhas. A outra lição é que, muito embora sejamos já ressuscitados, recriados, salvos por Jesus, não estamos isentos das adversidades que são consequências do pecado existente no mundo. Ou seja, crente também passa por tentação, crente também passa por provação, crente também passa por opressão, crente também sofre enfermidade, sofre adversidades, e isto é real na vida da igreja. A ideia equivocada que Satanás usou falsos pastores, falsas igrejas, para plantar, dizendo que se você está doente, é porque você está em pecado. Não por causa do pecado geral, mas porque você está em pecado. Porque se está em Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. É isso que o pessoal fala. Então Jesus tem por obrigação de curar o crente, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. No entanto, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas Ele não disse só isso e parou. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aqui no mundo, a igreja continuará passando pelas adversidades da vida, passando por todos os intempéries da vida, porque nós temos como consequência do pecado de Adão e Eva, a humanidade sofrendo, e nós somos humanos, portanto, nós estamos incluídos. Nós temos também a nossa própria natureza pecaminosa, que ainda não foi totalmente eliminada. Lembra que Paulo falou aos Efésios, dizendo que nós temos uma natureza, essa natureza tem que ser trabalhada para Cristo. Ele falou também aos Colossenses que nós devemos fazer morrer essa natureza. Ele falou aos Gálatas que há uma luta, uma batalha entre a carnal e a espiritual. Então esses mesmos pensamentos maus, palavras más, inclusive maledicências que houve aqui, estava acontecendo aqui na igreja, entre as 12 tribos, e Tiago chama atenção, tudo isso é fruto da nossa carnalidade. Então nós temos a questão de um sistema humano corrompido, mas nós temos a nossa carnalidade que também aflora, e isso gera em nós consequências, porque muitas vezes nós criamos o problema, ele não existe, mas nós criamos. Mas também existe um outro lado, que é justamente você ser servo de Deus. Isso gera também conflitos. Paulo disse a Timóteo: os que querem viver piedosamente serão perseguidos. E quando você quer viver santamente, você é perseguido. Então você é cercado por todos os lados com adversidades e com provações que vêm sobre a sua vida, e nós precisamos entender isso. Como nós devemos então lidar com essa situação? Uma vez que Deus transforma um coração, mas o Senhor deixa as provações, o Senhor deixa os acontecimentos, as adversidades. E é neste momento que a gente precisa entender algumas coisas que poderá mudar a sua vida e a sua perspectiva diante das tribulações. Primeiro, você precisa enxergar além do alcance. Você precisa ver além do que é visível. Você precisa encarar aquilo que está bem além daquilo que você pode enxergar. E aí você pode ter um comportamento de alegria em meio às adversidades. Olha o que ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por provações. Tende por motivo
de alegria? Como você vai lidar com as provações? Ninguém gosta de sofrer. Claro que não é bom. Ninguém em bom juízo vai dizer assim, eu quero sofrer. Ninguém quer sofrer, isto é normal. Mas nós devemos enfrentar as adversidades e os sofrimentos com alegria, não por causa do sofrimento em si, mas por aquilo que ele promove nos filhos de Deus. Veja bem, eu não estou dizendo de qualquer um, eu estou dizendo de filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. No sentido de criação, sim, mas no sentido de adoção, de salvação, não. Então, aquele que é do Senhor, ele tem algo na sua vida que é Deus cuidando. Enquanto você é tentado por Satanás e pela sua própria carnalidade, Deus nunca tenta ninguém, ele prova os seus filhos. Ele prova, ele supre e ele aprova os seus filhos. Quando você tem essa visão do que promove na sua vida os sofrimentos, na presença de Deus, como propósito de Deus, você se alegrará, volto a dizer, não pela dor, mas pelo resultado que essa dor trará ao seu coração. Ninguém aprende nada sem exercício. Não dá para você sentar-se numa sala em formação de medicina e aí ficar lá só olhando, ouvindo o professor dizer e você nunca pegar num bisturi para fazer uma cirurgia. Não dá para você sentar num curso de pedreiro e ficar só ouvindo, vendo e depois ir lá construir uma casa. É necessário que você comece a fazer, ponha a mão na massa, ponha a mão para fazer, e aí você vai desenvolvendo. Você não pode tornar alguém com menos gordura e mais músculos só no pensamento, na força do pensamento. Não adianta você parar de comer coisas, e aí você pode até perder a gordura, mas você perde também massa. É necessário que você tenha o exercício, é necessário que você faça as coisas. Este é o exercício, e a ação de Deus na vida do seu povo com as adversidades é justamente o exercício da fé. É neste propósito e com este projeto que você desenvolve a sua fé. Por isso ele diz, tenha por motivo de toda alegria. Ou seja, olha o resultado que Deus está cuidando de você. Como é que você sabe que o seu pai lhe ama? Quando o seu pai lhe corrige. Como é que você sabe que o seu pai realmente ama você? É quando ele lhe dá tarefas. E quando ele cobra as tarefas. Quando aquele deixa qualquer maneira, ele não ama. Ele não ama de forma alguma. E por isso, então, nós precisamos ter essa postura diante das provações, sabendo que nesta provação há um fim proveitoso. A fé provada, ela resulta em firmeza. Olha o que ele diz. Mas, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz firmeza. Sabe, uma das coisas que o apóstolo Paulo deseja é firmeza. E talvez seja isso que falta na vida da igreja contemporânea. A igreja é muito rasa, a igreja é muito leve, a igreja não tem capacidade de suportar. É clara a diferença entre os evangélicos ocidentais e aqueles que realmente passam em determinados locais por grandes sofrimentos em outros locais. Vamos pensar os crentes do Brasil, acostumados com aquela televisão que fala tudo que você quer, que você precisa, desde que você pague. Algumas igrejas que você vai e ele só fala as bênçãos de Deus para você. Compare a sua vida e o seu sofrimento. Aí vem uma gripe meio forte, você começa a questionar Deus. Ô Senhor, eu sou teu filho. Ô Senhor, eu sou dizimista. Ô Senhor, eu vou à igreja.
Ó Senhor, e começa a reclamar. E você vai para a igreja perseguida, por exemplo, e você vê uma senhora já de idade tomando conta da neta que foi totalmente queimada, porque o esposo dela foi executado e a filha executados, queimados, e a neta queimada parcialmente, e ela com dor no coração, dizendo: me alegro porque Deus se agradou de ser glorificado na vida do meu esposo e da minha filha. A diferença da visão daquele que tem exercício espiritual, de nós que estamos num evangelho tão raso, que o dia que o pastor ou o pregador pega mais pesado, saímos reclamando, dizendo: o pastor estava pesado, o pregador hoje foi isso, e saímos para casa como se isso fosse uma coisa ruim. As provações têm este fim, e Davi, no Salmo 51, versículo 10, então ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito firme, inabalável. Firmeza não é qualquer coisa que vai me tirar, porque eu estou firmado no Senhor. O salmista, no Salmo 1, ele fala entre a diferença daquele que permanece, aquele que está no Senhor, que está fundamentado na palavra do Senhor. Ele diz que este permanece, mas o ímpio é como a palha que o vento dispersa, e que não prevalecerá na congregação do justo. Para permanecer tem que estar no Senhor e só no Senhor. Perseverança é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé, piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. Isto é perseverança. Vamos lembrar de Ananias, Misael, Azarias. Se vocês não se curvarem diante da minha estátua, diante de mim, eu os lançarei na fornalha acesa. E a resposta daqueles 3 amigos de Daniel me encanta, porque eles dizem o seguinte: ó rei, fique sabendo, se o Senhor a quem nós servimos, se Ele quiser, esta é a diferença. Eu determino, eu repreendo, eu não aceito. Não. Eles disseram: se o Senhor a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele nos livrará da fornalha e das tuas mãos. Se Ele não quiser, nós vamos morrer queimados, mas nós não negamos o nosso Deus. Daniel na cova dos leões, quando seus companheiros arrumam um jeito de enquadrá-lo por causa de Deus, ao ouvir o decreto, ele vai para fazer justamente aquilo que lhe era proibido, orar ao Senhor, e ele é lançado na cova dos leões. Mas ele não negou o Senhor. Você pode se lembrar de tantos outros, como o próprio Tiago, irmão de João, foi decapitado. João Batista, anteriormente, foi decapitado. Tiago foi decapitado. Estevão apedrejado. E se você olhar no capítulo 11 de Hebreus, mas no final, você vai ver ali uma lista de pessoas que morreram por causa de Jesus, mas perseveraram em meio às maiores tribulações da vida. As provações, a fé provada resulta em firmeza, e as provações resultam em aperfeiçoamento de caráter. Vejam, ele vai dizer no versículo 4, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabe de uma coisa? Com certeza você mudará a sua perspectiva de vida a partir de agora. Você louvará o Senhor quando aparecer uma tribulação. Você chorará, você clamará para que ela seja retirada de você? Sim, mas você saberá que Deus está cuidando de você. O que nós temos escrito em Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vejam, de novo,
não é para todo mundo, é só para quem ama a Deus, para quem é chamado segundo o propósito de Deus. Aquele que é eleito de Deus, ele recebe nesta vida todas as adversidades, todos os problemas, todas as bênçãos. Tudo o que acontece na nossa vida acontece para moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo, nosso Senhor. É difícil falar amém dessa vez, né? É melhor quando há uma bênção na prometida. Mas quando o negócio é para realmente a gente fica... Mas é verdade. Eu compartilho da ideia de John Piper, quando ele diz que devemos olhar para todas as nossas tribulações, descritas em Romanos 8, 28 a 39, todas elas, não como algo ruim na nossa vida, mas como nossa serva, não como algo que domina a nossa vida e tira a nossa alegria, mas como algo que vem de Deus para servir a nós. De que maneira? Tornando-nos mais parecidos com Jesus. Porque ele vai dizer, o apóstolo vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles chamados segundo o seu propósito, chamados para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Quando chega no versículo 30, ele diz: ao que predestinou, chamou, ao que chamou, justificou, ao que justificou, glorificou. Está amarrado. Não amarrado no sentido lá pentecostal, amarrado no sentido assim, está tudo já determinado, está tudo conduzido. Eu, você que é filho de Deus, nós já estamos glorificados, ainda não aconteceu, agora já e ainda não, mas temos certeza, porque já bateu o martelo, é só uma questão de tempo. Mas para que isso aconteça, nós passaremos por um aperfeiçoamento de caráter. E aí ele diz: que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu faço lembrar uma coisa também, uma pergunta que o nosso irmão Augusto Nicodemos, pastor Augusto Nicodemos, faz. Ele inverte: e se Deus for contra nós, quem será por nós? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele diz que foi Deus quem nos salvou, foi Deus que nos justificou, e ele fala: foi Cristo quem morreu, quem ressuscitou, e está à direita de Deus, intercede por nós. Somos seguros. Depois do 37, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas ele vai dizer que há tribulações como espada, fome, nudez, altura, profundidade, largura. Tudo isso vem na nossa vida, e é neste momento que ele diz: em todas essas coisas, ele não diz a parte dela. Em momento algum você na Bíblia vai dizer assim: rejeite. Pelo contrário, em todas elas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Então, sendo assim, todas as coisas cooperam para o nosso bem, o perigo, a espada, a altura, a profundidade, a largura, a enfermidade, as adversidades, tudo que vem na nossa vida tem um fim proveitoso. E este fim é o nosso aperfeiçoamento. É trazer-nos para ser mais parecidos com Jesus. Porque Jesus sofreu por nós. Jesus fala assim: quem é mais importante? O que se assenta à mesa ou o que serve à mesa? Aí, claro, todos nós vamos dizer aquele que se assenta à mesa. Ele diz: pois bem, eu sou aquele que serve à mesa. Ele chama os discípulos de senta aqui e começa a lavar os pés aos discípulos. Quando dois estavam discutindo que posição teriam, ele diz: no reino da terra é assim, mas no reino do meu Pai, aquele que serve todos é o maior. E próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele abriu mão de usar todos os poderes, ainda que fosse um pedacinho, um pouquinho do poder da sua glória, em benefício próprio. Ele teve fome, ele teve medo, ele se cansou, ele ficou esgotado.
Lucas registra que antes da sua prisão no jardim, ele estava em tanta agonia que ele chegou a suar gotas de sangue. Ele chegou a orar dizendo: se possível, passe de mim este cálice. Isso por 3 vezes. Ele foi humilhado. Ele foi pisado. Ele foi traído. Ele foi abandonado. Ele foi negado. Ele foi crucificado. E quando ele está sendo crucificado, ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus tinha uma intimidade tão profunda com o Pai, que ele não só passava muito tempo com o Pai, mas ele assume uma forma do inimigo, porque o homem se tornou o inimigo de Deus no pecado, e ele se faz homem, ele se humilha para estar junto. Isso já é humilhação. E as provações na vida do crente tendem a nos aproximar de Jesus, sermos como Ele. Na maneira como eu me relaciono com as pessoas. Mas veja bem, não é aquela pessoa que está tudo bem, sou amigo de todo mundo, porque o Senhor Jesus nunca foi amigo de todo mundo. Todas as pessoas que foram a Ele, seja quem for, podia ser alguém com uma moral boa ou alguém totalmente imoral, que fosse a ele pedindo ajuda, ele estava ali para abraçar. Mas por outro lado, também, ele estava para corrigir os religiosos que não tinham vida. Estava para corrigir aqueles que queriam algo, mas não tinham. Um dos exemplos que eu posso citar é o jovem rico. E uma coisa que me chamou a atenção nesse texto do jovem rico é que o Senhor Jesus, quando é questionado por ele, por esse jovem, o jovem diz o seguinte: bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? E Jesus faz uma afirmação: sabes os mandamentos. E todos os mandamentos citados ali diz respeito a relacionamento com o próximo, que é a segunda parte do grande mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Por que Jesus não citou assim: sabe os mandamentos, só há um Deus, sabe os mandamentos, não fará para ti mais escultura, sabe os mandamentos, não tomarás o teu Deus em vão, sabe os mandamentos, santifica o sábado? Mas ele falou sobre a mãe, não matar, não roubar. Ele falou sobre relacionamento, porque ele conhecia o coração daquele jovem. E quando aquele jovem feliz da vida diz assim: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade, aí ele diz: então vamos provar se é mesmo. Vende o que você tem, dá para os pobres e me segue. Quando aquele jovem não quis seguir, jogou por terra a afirmação de que tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus não para ele e diz assim: jovem, cá, jovem, você teve uma iniciativa boa, vamos fazer o seguinte, vamos negociar aqui um pouquinho? Não, ou você vende tudo, ou você não me segue. Jesus falava a verdade o tempo todo. E isso ocasionava inimigos que se levantavam contra ele. É este Jesus que nós somos chamados para falar a palavra de Deus, claro, com amor, claro, com simplicidade, mas falar a palavra de Deus, mas amar as pessoas, nos entregar por amor ao Senhor, porque nós não somos deste mundo. Você pode estar ganhando um salário até bom, quem sabe? Você pode estar num bom emprego, quem sabe? Você pode estar numa posição boa agora, quem sabe? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: é só questão de dias. Daqui a pouco, o fim chega.
Daqui a pouco o fim chega. O que você tem preparado? Quem vai usufruir? Somos trabalhados para o aperfeiçoamento, para sermos moldados à imagem de Jesus Cristo. E diante disto, meu querido irmão, eu quero passar agora para algumas aplicações básicas. Primeiro, Deus pode transformar um coração incrédulo em um grande líder da igreja capaz de morrer por Jesus. Talvez esse seja o nosso momento. Talvez seja o momento da gente parar e orar ao Senhor e colocar a nossa vida. Talvez é hora de você parar e pensar em você mesmo. Talvez você possa até responder assim: tudo isso tenho observado, e Jesus falar para você: uma coisa te falta. Eu não sei o que, mas Ele sabe e Ele está falando agora ao seu coração o que falta. Mas creia que Ele pode transformar. Tiago não cria em Jesus e tornou-se alguém que morreu por causa de Jesus. Segundo, antes de murmurarmos diante das adversidades, devemos nos alegrar além delas, descobrir a sua finalidade. E quando estiver difícil, fale com Deus, fale com Ele sobre o assunto, abra o seu coração, mas saiba que, como filho de Deus, tudo que está acontecendo com você tem um propósito específico, com base no amor de Deus. É difícil isso? Não, não é fácil. Sempre a nossa enfermidade é maior do que a do outro. A minha dor é maior do que a do outro. A minha... Sempre assim. Sempre assim. Sou mais vítima, sou mais vítima, sou mais vítima, sou mais vítima. Mas olhe, diga para o Senhor que está difícil, diga para o Senhor que você deseja que a sua tormenta termine e encerre. Mas saiba que Deus usará isto para aperfeiçoar, para cuidar de você. Terceiro, só podemos nos tornar realmente fiéis quando somos colocados à prova. Como é que eu vou demonstrar que eu sei algo se eu não faço aquilo que eu falo que sei? Como é que eu vou dizer que eu sei determinada coisa se eu nunca fiz aquilo? Como é que eu sei que eu sou fiel a Deus? É quando o Senhor me deixa passar na provação. E então, na provação, o Senhor me faz aprovado diante das circunstâncias. Aproveite o momento da sua adversidade. Aproveite para que você possa sair mais firme do outro lado e aprovado por Deus. As adversidades nos fazem mais firmes, mais traquejados. Talvez nem todo mundo vai saber disso, ou alguns poucos saibam disso. Meu pai sempre dizia a respeito disso. Quando ele ia comprar um animal, um cavalo, ele olhava aquele animal, se era um animal sempre usado. O animal sempre usado é o animal que tem traquejo, traquejado. É aquele que aguenta. O animal que passa muito tempo sem carregar nada, na primeira vez que ele vai sair, ele se cansa muito mais rápido. Seja um crente traquejado, aproveite aquilo que Deus está dando ao seu coração. Encerrando as adversidades, nos aperfeiçoam diante de um mundo cruel, jazido no maligno. Não somos daqui, somos do céu. Somos treinados aqui para irmos para um local muito especial, que Cristo Jesus nos garante. Que o Senhor nos abençoe.